Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra que venha nos edificar e mais uma vez aqueles pedidos de sempre, né? Curte aí, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, amém? E nos ajude a crescer o canal, e o canal está crescendo, graças a Deus. Também queremos dizer a você, caso você tenha liberdade e queira ajudar a propagação da palavra, a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição para a conta da igreja, a conta corrente no Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1. Amém? Dito isso, vamos para a palavra de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12, que diz assim... Efésios 6, versículos 11 e 12, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém, queridos? Paulo faz uma afirmação aqui interessante, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, ou seja, não é contra o ser humano, mas contra os espíritos malignos, né, que agem nas regiões celestiais e que influenciam aqui na dimensão física. Nós sabemos que nós não somos um corpo de carne, nós somos um espírito, né, que temos uma alma, a alma que é a mente, a sede do nosso intelecto, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa decisão, né, da nossa vontade, e habitamos em um corpo físico, né, um corpo físico onde nós, por intermédio do corpo físico, nós temos contato com o mundo físico, né, através dos nossos 5 sentidos, o tato, o paladar, o olfato, a visão, né, e a audição. Com a alma ou a mente, nós temos contato com a dimensão do conhecimento, a dimensão das emoções, dos sentimentos, né, a sensibilidade. E com a dimensão do espírito, nós temos contato com a dimensão do espírito, nós temos contato com Deus, com o Espírito Santo, através do nosso espírito. Por isso, queridos, é muito importante, eu falo sempre isso aqui, não vou cansar de falar, é imperativo a renovação da nossa mente, como diz Romanos 12, no versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é importante nós renovarmos a nossa mente para que nós possamos colocar a palavra dentro de nós e a palavra ela se tornar vida nas nossas vidas. A palavra se tornar o parâmetro da nossa vida, o fundamento da nossa vida, se tornar a régua da nossa vida. Tudo que nós formos fazer, pensar, falar, seja a palavra a régua, seja ela o parâmetro. E todo esse combate que nós falamos aqui em Efésios 6, versículo 11 e 2, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse combate dele acontece aqui na mente, por isso que é importante nós renovarmos a nossa mente com a palavra, sabe? Porque os sofismas, as mentiras do diabo, ele tenta sugerir aqui na nossa mente. E se nós não estivermos firmes, fundamentados, firmados, estabelecidos, edificados na palavra de Deus, nós podemos ser enganados. E isso é uma coisa que está acontecendo nos dias de hoje, com muitas pessoas, por causa dessa crise de coronavírus que está acontecendo no mundo, e estabeleceram esse isolamento geral, horizontal, e a mídia pressionando com muita notícia sobre morte, sobre doença, sobre pandemia. Muitas pessoas já estão afetadas com a síndrome do pânico, a síndrome do medo, as pessoas têm medo. Querido, isso é um ataque aqui na mente, nós não podemos deixar que o medo nos domine, não podemos deixar que essas mentiras tomem conta da nossa vida. A palavra de Deus diz em Isaías 53, versículo 4 e 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, essa profecia de Isaías já foi cumprida na terra. Jesus já veio, ele já levou os nossos pecados, ele já levou as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. E Mateus, no capítulo 8, no versículo 16 e 17, ele confirma o cumprimento dessa profecia quando ele diz: ao cair da tarde trouxeram para ele muitos endemoniados e enfermos, e ele meramente com a palavra expulsava os demônios e curava todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele mesmo carregou com as nossas enfermidades. Amém, queridos? Isso Mateus confirmou 700 e tantos anos depois que Isaías deu a profecia. Mas Pedro, 30 anos depois, aproximadamente 30 anos depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e foi assunto ao céu, Pedro, em sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo no madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Ou seja, nós fomos sarados ali na cruz do Calvário, quando Jesus levou as nossas dores, levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades, para que nós possamos viver para a justiça, para que nós possamos viver de uma forma que nós entendamos que a nossa situação foi resolvida com Deus, não tem nada, nenhuma condenação contra nós. Amém, queridos? Só que a gente enfrenta uma realidade. Qual a realidade? Um combate que acontece no nosso corpo. E que combate no corpo é esse? São o ataque dos sintomas, o ataque das inclinações da carne. Mas nós temos que repelir, que rebater esses ataques com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como diz em Efésios 6, no versículo 17, ali falando sobre a armadura de Deus. Sabe, queridos, todas as vezes que o inimigo tenta trazer um sintoma, trazer alguma coisa para desviar a nossa atenção, a nossa mente da palavra, nós temos que combater isso com a palavra, que é a espada do Espírito. É a nossa arma de ataque. É a nossa arma para poder quebrar, para poder cortar, para poder despedaçar toda cilada, toda mentira do inimigo contra nós. Amém, queridos? Em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 13, o apóstolo Paulo diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, querido? Então, quero dizer para você que já não existe nenhuma condenação para você, porque Jesus, na cruz do Calvário, ele pagou o preço da nossa salvação. No versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos no corpo, certamente viverão. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, queridos, nesse capítulo 8 de Romanos, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo não há condenação, porque Cristo já resolveu na cruz do Calvário. E se habita em nós o mesmo Espírito que habitava em Jesus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos,
esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele vivifica o nosso corpo mortal, ele dá vida ao nosso corpo mortal. Então, se o coronavírus ou qualquer outro elemento que possa trazer enfermidade tocar no nosso corpo mortal, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, que ressuscitou Jesus Cristo, ele vivifica o nosso corpo mortal. Amém, queridos? Essa é a certeza que nós devemos ter. O apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 27, ele fala algo interessante, ele fala, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Queridos, a gente vive o tempo todo um dilema na nossa mente, que é viver naturalmente ou viver sobrenaturalmente. Se nós quisermos andar segundo a carne, a gente caminha para a morte, porque nós seremos presa fácil para as mentiras do inimigo. Nós temos que andar no Espírito, andar na palavra, porque aí, quando nós conhecemos a palavra, quando nós cremos na palavra, quando nós obedecemos a palavra e vivemos na palavra, nós somos inabaláveis. O inimigo não consegue nos alcançar e nos abalar. Amém, queridos? Mas, por que isso? Porque a palavra de Deus que deve ser o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé, a base, a sustentação da nossa fé deve ser a palavra, e não o que fulano disse, o que a mídia diz, o que o jornal disse, o que o jornal tal, o jornal outro disse. Não, queridos. O fundamento da nossa vida, o fundamento da nossa fé tem que ser a palavra de Deus, porque todas essas coisas que são ditas na mídia, no outro dia eles modificam, mas a palavra de Deus, ela é imutável, ela é sempre atual, ela é indestrutível. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Se nós permanecermos na palavra, querido, nós estamos fundamentados em algo que é indestrutível e que não obsoleto. A palavra de Deus é sempre atual. Em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 6, o autor de Hebreus ele diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza e é convicção com base na palavra de Deus, querido. Versículo 2 diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, o invisível, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que andar em fé, crendo que Deus existe e que Deus recompensa todos aqueles que o buscam. Amém, queridos? A fé é o fundamento da nossa... A palavra é o fundamento da nossa fé. E a palavra deve ser o fundamento da nossa vida, querido. Nós não devemos viver baseado em informações de pessoas, nem de jornal, nem de mídia, mas baseados naquilo que diz a palavra de Deus a nosso respeito. Porque o tempo todo que da palavra fala conosco. Em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz que antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, nos falou pela palavra, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hoje, querido, Deus tem falado conosco por intermédio da palavra, e a palavra é sempre atual. Agora, eu pergunto para você, eu quero fazer uma colocação para você. Por que algumas pessoas perdem a cura?
A gente vê muitas pessoas que já receberam a cura de forma sobrenatural, mas em determinado momento elas perdem a cura. Por que isso acontece? Sabe por quê, queridos? Por causa da falta de fundamento, falta de firmeza na palavra. Elas não estão fundamentadas, firmadas na palavra. Aí, quaisquer turbulências que acontecem, quaisquer tempestades que vêm sobre elas, são suficientes para abatê-los. Mas não deve ser assim, querido. A nossa vida tem que estar fundamentada na palavra. Nós temos que saber que nós temos um Pai, nós temos um Deus, um Pai que cuida de nós. A palavra diz que Deus o tempo todo Ele trabalha em nosso favor. Amém, queridos? Essas pessoas que perdem algum tempo, depois de algum tempo elas perdem a cura ou não recebem, elas querem apenas a cura, o milagre. Só aquilo, me resolve esse problema porque eu estou correndo para arrumar outro. Geralmente é assim a cabeça dessas pessoas. Elas ficam focadas na unção que opera no ministro. Elas não focam na palavra. Nós temos que focar na palavra. O nosso fundamento não tem que estar em pessoas, mas na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Amém, queridos? Para que a gente receba e não perca a nossa cura. Essas pessoas, elas rejeitam ou elas menosprezam a palavra. A palavra está em segundo plano. Querido, quando Jesus fala lá em Mateus 6, no versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, colocar Deus em primeiro lugar, é colocar a sua palavra em primeiro lugar nas nossas vidas, porque não tem como separar Deus da sua palavra, querido. Deus e a sua palavra são um só. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós colocamos, então, a palavra de Deus em primeiro lugar, nada vai nos abalar, nada vai nos abalar. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele faz um elogio à igreja de Tessalônica que eu acho maravilhoso. Ele disse assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Paulo estava dizendo o seguinte, ele pregou a palavra para a igreja de Tessalônica, mas ali as pessoas de Tessalônica não receberam a palavra de Deus como se fosse palavra de Paulo ou palavra de homens, e sim como na verdade ela é, a palavra de Deus. Receberam como palavra de Deus. E porque receberam a palavra pregada por Paulo como palavra de Deus, esta palavra de Deus está operando eficazmente na igreja, no meio da igreja, com muitos sinais, com muitas maravilhas, com muitos milagres. Isso, querido, não está desatualizado. Quando nós acolhemos assim, com mansidão, a palavra de Deus, e damos prioridade a ela, primeiro lugar a ela, primazia, a palavra opera nas nossas vidas. Amém, queridos? Então existe um combate na nossa mente, que nós temos que combater com a palavra, por isso a nossa mente precisa estar renovada. Existe um combate no nosso corpo, e nós devemos combater com a palavra, crendo naquilo que Jesus já realizou por nós na cruz do Calvário. Né? E existe um combate, querido, que é o combate da fé, que a palavra diz. E esse combate da fé, não é você lutar contra demônios, contra principados e potestades no soco, porque isso não funciona, querido. O combate da fé, ele é realizado você tomando a sua posição segundo aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, a gente vê quando o inimigo foi ali tentar o Senhor Jesus, e ali realmente foi uma batalha que foi travado, um combate da fé. E como que era a resposta de Jesus? O tempo todo Jesus dizia, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, Satanás, somente a Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. O tempo todo Jesus rebatia aquelas tentativas de Satanás de enganá-lo, né, com a palavra, está escrito, está escrito. Amém, queridos? Não tentarás ao Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito, Satanás, não te prostrarás, nem adorarás a nenhum outro a não ser ao próprio Deus. Amém? E lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 11, João diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. É assim que nós vamos vencer, querido, o combate da fé,
pelo sangue do Cordeiro que já nos justificou, que cobre as nossas vidas, assim como naquele exemplo ali, que diz em Êxodo capítulo 12, 13, 14, quando fala da Páscoa, né, que Deus mandou que Moisés eles matasse o cordeiro macho, perfeito, e passasse o sangue nos umbrais. Né? A nossa vida hoje, querido, está assim, ó, marcada com o sangue de Jesus. E o anjo da morte não pode nos tocar. E o inimigo não pode nos tocar. Amém? Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: este é o dever que te encarrego, de quem te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, firmado nas profecias, firmado na palavra de Deus, combate o bom combate. Amém, queridos? E ele volta a dizer isso para Timóteo, em 1 Timóteo 6,12. Fala, combate o bom combate da fé, Timóteo, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E esse é o desafio que nós temos hoje, queridos. Combater o bom combate da fé, tomar posse da vida eterna, tomar posse de tudo aquilo que Jesus Cristo já conquistou e já pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Não foi por ele, não foi para ele que Jesus entregou a sua vida naquela cruz, foi por causa de mim, por causa de você, foi pelo meu benefício e para o seu benefício também, queridos. Então nós devemos combater o bom combate da fé, tomando posse da vida eterna, sabe, queridos? E fazendo essa boa confissão: Jesus já me salvou na cruz do Calvário, Jesus já me curou na cruz do Calvário, Jesus já me perdoou na cruz do Calvário. Amém, queridos? Por último, último texto antes de orar, eu quero deixar para vocês, Hebreus capítulo 10, versículo 23, que diz: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Amém, queridos? Então nós devemos ficar firmes, agarrados firmes à palavra de Deus, firmes nas promessas de Deus, porque Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Amém? Feche seus olhos, vou orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Pai, por tudo, Pai. Por tudo nós te damos graças, porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido nesse dia mal, o Senhor tem nos ajudado a permanecer de pé, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu Espírito que habita em nós e que vivifica o nosso corpo mortal. Muito obrigado pelo teu Filho amado Jesus Cristo, que na cruz do Calvário entregou a sua vida para nos dar vida plena. Pai, obrigado pelas pessoas que estão assistindo agora, e eu quero orar agora, Pai, por cura. E em nome de Jesus, Pai, eu quero agora experimentar o teu poder agindo na vida dessas pessoas. Você que está assistindo agora esta palavra, esta oração, se algum sintoma está no seu corpo, coloque a mão na região onde está localizado esse sintoma. E eu vou orar agora e ministrar a cura em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo já pagou o preço da nossa cura. Jesus já pagou o preço, Pai, da nossa salvação. Ele já levou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades ali naquela cruz, para que nós fôssemos sarados e a paz viesse sobre nós e a nossa situação resolvida com o Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu sei que hoje nós estamos limitados por conta desse confinamento, desse isolamento, mas o Senhor não está limitado, a tua palavra não está limitada, e nem o teu Espírito e o teu poder estão limitados, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu ordeno agora e declaro sobre a vida dessa pessoa cura. Pai, que o teu poder, Pai, alcance ela agora e toque nela, do alto da cabeça até a planta dos pés, permeando todos os seus órgãos, todos os seus sistemas, todas as suas células. E tudo que estiver fora do lugar, venha para a normalidade agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro em favor de toda a família Vida Plena, todos os membros da Vida Plena, Pai, e seus familiares. Anjos do Senhor, ajuda cada um deles nas suas dificuldades, ajuda-os a enfrentar e a resolver, ajuda-os a vencer cada dificuldade a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o teu favor e a tua graça acompanhem cada um deles e abençoe cada um deles, ajudando-os a superar todas as dificuldades, ajudando-os a superar os seus limites e a realizar muito além daquilo que eles podem com a sua capacidade natural. Pai, por tudo eu te dou as graças. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Você dá o seu like aí, compartilha esta mensagem e até a próxima. Boa noite a todos.